Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 27 de junho de 2022. Saúdo os colegas vereadores, servidores da casa e um cumprimento também muito especial a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Neste momento, peço à vereadora Gisele Boldrin Rossi para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios 27. Não te vanglorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que te vai trazer o de hoje. Seja outro a te louvar, e não a tua própria boca. Seja um estranho, não os teus próprios lábios. Pesada é a pedra, e pesada é a areia, mas a ira do insensato é muito mais pesada. Cruel é a ira, furiosa é a cólera. Mas quem poderá suportar o ciúme? Melhor é a correção franca do que a amizade fingida. As feridas do amigo são leais, mas os beijos de um inimigo são enganadores. Apetite saciado calçará aos pés o favo de mel, mas para o faminto até o amargo lhe parecerá doce. Assim como o pássaro que anda longe do seu ninho, assim é o homem que vive longe de sua terra. O perfume e o incenso alegram o coração, e o conselho e a ciência são a delícia da alma. Não abandones teu amigo, nem o amigo do teu pai, e não vás à casa do teu irmão no dia de aflição. Vale mais o vizinho que está perto do que o irmão que está longe. Sê sábio, meu filho, e alegrarás o coração, e assim poderei responder a quem me ultrajar. O homem prudente vê o perigo e põe-se a salvo. Os imprudentes passam adiante e sofrem os danos. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Seguem em desligamentos para trocas de postes. Além desses 2 desligamentos, temos mais 2, dias 25 e 27, porém, ainda não estão em sistema devido ao prazo de aprovação para assim que liberado os envio. Então, para o dia 14/7, até às 14 horas, estará sendo feito o desligamento e autorizado pelos documentos para que se faça realmente o ligamento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Passamos agora para a aprovação da ata 1367 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1367 de 2022. E de imediato, passamos para o pequeno expediente. Na ordem das falas dos vereadores, temos o vereador Demétrio Pan, o vereador Gilney Smiderle, vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereador Leandro Martello e vereador Lino Pecati. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Demétrio Pan. Cumprimento, senhor presidente Maico, colegas vereadores, a Renata, a Lina, trabalhadora da nossa casa aqui. Vou fazer um pequeno comentário hoje à noite a nossa política do Brasil, que ainda só temos pré-candidatos, nem começou ainda o fogo da política, já está ficando vergonhoso o nosso país. Candidatos a presidente fazendo discursos, falando mal do país, de outras pessoas.
ministro do Supremo saindo do Brasil, fazendo palestra, falando mal do nosso Brasil. Eu acho que quem devia dar exemplo, se estão falando mal do Brasil, eu sinto vergonha de hoje de ser político. Não por nós aqui de Nova Pada, mas lá em cima em Brasília, é vergonha o que está acontecendo lá em cima. Ainda que os deputados, candidatos a deputado e governador não começaram, mas os dois candidatos a presidente, que são os, pelo que se vê, os dois que vão para o segundo turno, se não ganharem no primeiro, mas é difícil. Mas está ficando vergonhoso o nosso Brasil. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderle. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos vereadores da casa, a nossa trabalhadora Renata, a Aline hoje, que está aqui como ouvinte, ela veio nos prestigiar, ela gosta tanto de nós que hoje ela está aí como ouvinte aqui da casa. Seja bem-vinda, Aline. Quero cumprimentar aqui também o pessoal que nos escuta via Facebook. Vou começar aqui com a leitura da Bíblia da nossa vereadora Gisele, um grande trecho da Bíblia, Gisele, esse texto que a senhora leu aí, se nós botássemos 50% dele em prática, com certeza nós teríamos um mundo bem melhor. E aí eu quero engajar aqui o vereador Demétrio. O senhor realmente tem razão nessas suas colocações aí. A gente tem pessoas aí que não merecem ser político, mas enfim, eu ainda acredito que nós possamos melhorar esse nosso Brasil aqui. E uma prova disso foi o encontro dos progressistas que aconteceu quinta-feira passada lá em Carlos Barbosa. Eram só lideranças, secretários, vereadores e prefeitos. E, senhores vereadores, aqui eu quero dizer para vocês que nós tivemos o privilégio de ter a nossa vereadora Deise Bunay sendo escolhida para falar em nome de todos os vereadores, representar todos os vereadores da Serra Gaúcha. E ela, senhora vereadora Deise, em 1 minuto e 13, a senhora fez um discurso que eu vi os pessoal que estavam lá na frente, candidato a governadora, a vice e tal, virar para ti e dizendo, pô, que colocação. E o que a vereadora Deise colocou? Ela colocou o seguinte, colocou Nova Pádua como sendo o exemplo de que nós somos um povo unido, e realmente nós somos. Ela colocou que nós somos uma família e que as mulheres, elas fazem a diferença. E tinha um monte de mulheres lá e ela foi aplaudida. Então, meus parabéns, Deise, pela tua colocação. Tu colocou Nova Pádua em evidência. Quero aqui falar para vocês também, senhores vereadores, que hoje teve aqui uma audiência com a RGE. Esteve aqui o responsável da RGE ali e tal, porque vai ter troca de postas lá no Barra, no Mitzel, para aqueles lados lá. Então, tinha um bom público aqui reunido, do Mitzel, do Barra. Todas as pessoas que estão precisando de energia, todas elas estão investindo e a carga dos contadores, dos transformadores não estão dando conta. E eu aqui me senti como uma pessoa que, lá em casa também, agora o meu guri está morando no porão e eu não fiz nada no contador. Quando você toma banho, em cima e embaixo, cai a chave. Então, realmente é sobrecarga de energia, então você tem que se modificar as coisas. E aqui foi colocado um monte de coisas que são simples, mas que a gente às vezes não sabe, entendeu? A gente não resolve, coisinhas assim que é só trocar o transformador, a fiação, porque a fiação tem, se tu botar uma carga grande lá, e o transformador com potência de trocar os fios derrete e aí cai a luz. Então, muito válido esse encontro ali, e quero dizer a vocês também que tudo se resolve desde que a gente vá atrás das coisas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Vassi.
Muito boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Boa noite, vereadores, presidente Michael. Renata, muito obrigada pelo seu trabalho aqui conosco. Assumiu sozinha nas férias da Aline e do André, está se virando muito bem. Continua. E cumprimento a Aline, que hoje está aqui como ouvinte. Inicialmente, quero deixar meus sentimentos à família do Albano Fassbinder, mais um paduense que nos deixa sempre triste para as famílias, mas a gente sabe que faz parte da vida. Também algumas solicitações e perguntas da comunidade a respeito da fonoaudióloga. A que atendia no posto de saúde, ela se afastou por licença e interesse, e já foram feitos 2 processos simplificados, mas ainda não temos uma nova fonoaudióloga que ocupe o cargo, mas o município, o poder público está indo atrás. A questão dos açudes que foram contemplados no período de estiagem por um projeto do governo estadual. Então, também o pessoal perguntou, afinal, esses açudes vão sair? Quando é que vão começar a ser feitos? Então, ainda não se tem resposta, estamos cobrando. Foi enviado esse questionamento ao governo do estado também no dia de hoje, e estamos aguardando. Assim que tivermos retorno, estaremos passando a todos. Também a questão das lâmpadas de iluminação pública, a questão dos concertos. Também está faltando a empresa que prestava o serviço não mais prestará, então estão algumas lâmpadas queimadas em atraso para serem feito o conserto. Mas também o poder público já está indo atrás para solucionar este problema também. E vamos falar um pouquinho de coisa boa. Mês de julho se iniciando na sexta-feira, e teremos uma intensa programação no mês todo, que é o mês do colono e do motorista. Então, já destaco a data principal, dia 24 de julho, que é quando vai ter a tradicional missa e o desfile de tratores e caminhões. Então, toda a comunidade é convidada, todos os agricultores, caminhoneiros, todos convidados para fazer um grande evento e vir desfilar com seus tratores. Também temos, no dia 23 de julho, a inauguração do trecho asfáltico do Travessão Barra ao Bonito, que era uma demanda muito antiga e uma grande solicitação da comunidade. Então, será no dia 23 de julho, a inauguração às 11 horas, e às 12 horas haverá almoço na comunidade do Travessão Barra. E tem ingressos disponíveis a quem quiser estar participando com os fabriqueiros do Barra, ou com qualquer um da Câmara, o prefeito municipal, secretário de obras. Quem tiver interesse pode nos procurar. E tem muita programação, mas já chamo a atenção para o dia 2, que é o próximo sábado agora, o show de calouros no Salão Paroquial. São 15 inscritos para esse show de calouros, e será com certeza uma grande noite, e no intervalo, baile com o grupo Sanfonaço. 9 de julho tem a final do campeonato de bochas. 16 de julho tem trilha Indomáveis Off-Road. 16 de julho também tem a escolha das mamamias no Parque dos Peixes. Garantem logo seus ingressos, parece que estão muito procurados. Parabenizar desde já as 4 candidatas, todas belíssimas, participando intensamente dos eventos do município e representando muito bem todas as mulheres paduenses. Dia 22 tem a final do Campeonato Municipal de Futsal Juniores, que neste ano estou acompanhando, tenho meu filho participando também. Parabenizar a todas as equipes, jogando um futebol de um intenso ritmo e mostrando que ainda tem jovens sim que gostam do esporte e que estão participando. E ficamos muito felizes. Dia 23 também tem pedal solidário. Dia 28 tem Fórum Municipal da Agricultura. Então, todos os agricultores, chamam a atenção principalmente aos jovens nas propriedades, venham nesse dia 28, Fórum da Agricultura. É um momento de levar até o poder público o que tem que melhorar, o que tem que ser melhorado, quais são as principais dificuldades na propriedade, e vai ter uma intensa programação nesse dia também. E no dia 29 de julho, encontro da Bela Idade. Então, um mês cheio de atrações. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Queria agradecer ao Celso, que ele foi lá tirar aquelas árvores que estavam caindo ali, descendo para a Zanta, que eu tinha pedido, tinha umas árvores meio secas, ele tinha os galhos quebrados, caindo no asfalto ali. Ele foi lá e tirou. E eu vi hoje que começaram a podar as árvores aqui na rua da Capela Mortuária, que atrás da igreja aqui. E eu peço que podem todas as árvores ali, até da cancha, até aqui no fundo no Atanásio, que o ano passado ficou para trás aquelas árvores. E os galhos estão encostando no fio da luz, tem uns no fio do telefone, já estão encostando. Então já que começaram a fazer a poda ali, que podem até o final lá no fundo da rua. Porque o ano passado podaram daqui do Mauro até o canto da cancha só. Daí o pessoal reclamou e hoje já me procuraram, que viram que estavam podando ali, disseram que ia podar até o final da rua lá no fundo. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores e quem assiste através das redes sociais em casa, nossa boa noite. Queria falar no início assim, de uma notícia que todo mundo já assistiu e viu na televisão, que foram mortos 2 jornalistas, parece que os 2 eram estrangeiros, né, fazendo reportagem lá na Amazônia. Então, né, o que dizer? Matar nunca, é certo. Porém, as pessoas assim deveriam cuidar um pouco, porque a gente sabe que não é qualquer lugar que tu entra sem ser escoltado e essas coisas. Digo de novo, matar nunca é o certo. Mas eu queria chegar mais perto aqui. Então, meio ambiente, né, deve ser cuidado por todo mundo. Em Nova Pado tá tudo bem. Penso que a grande maioria, estamos colaborando muito. Porém, esses dias fiz uma caminhada lá, parti lá no restaurante lá da Sacarola, fui para casa na minha linha lá do Travessão Bonito, e caminhando assim, eu vi muita latinha, muita garrafa, muito plástico na valeta. Não é 1, 2, 3. Eu acho que enchia várias bolsas, se eu juntava tudo. Tá, mas de onde vem? Quem que é? Não sei. Então, né, se fala às vezes quem deveria cuidar. Eu penso, quero dizer que é certo, mas a maioria penso que são pessoas assim de colégio, compram um refrigerante, uma coisa, e depois jogam pela janela e fica lá. Mas um dia ele vai na valeta, um dia ele vai no rio, um dia ele vai no bueiro, vai incomodar, com certeza. Então, sei lá, quem que deveria... Primeiro, os pais em casa, ensinar para os filhos. Nunca faça isso. Até a gente hoje que aprendeu um pouco, come uma bala lá e já bota o papelzinho no bolso se não está perto de uma lixeira. Porque tu é consciente que alguém tem que pegar isso ali e levar no lixo. Então, sei lá, pais, os professores insistir, até o motorista do ônibus, para dizer, quem que tem refrigerante aqui, ou cervejinha, alguma coisa? Eu quero ver se tu coloca aqui, no final que tu desce, onde que tu botou essa garrafa. Fazer umas vezes assim, só que sabe como é que é. Uma vez qualquer surava um guri, se não era dos outros, e não dava nada. Hoje, quando tu olhou atravessado, tu já está incomodado com as pessoas. Então, né, esperamos, né, que todos sejam colaboradores do meio ambiente, primeiro as autoridades, os ambientalistas, que não sejam muito radicais demais. E sim, é nós todos, fazer a nossa parte, que então eu acho que o meio ambiente vai ficar melhor daqui para frente. Muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente. No grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, justificando apenas que não temos ordem do dia hoje devido a 2 projetos de lei que estamos aguardando ainda alguns ajustes e algumas alterações que tiveram durante a semana, então eles ficam na casa para a próxima semana e então sem ordem do dia, de imediato passamos para as explicações pessoais. Temos inscritos o vereador Vinícius Salvador, a vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereadora Deise Bunay e vereador Antônio Rode. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Então, quero comentar um pouco o que a Gisele comentou. No mês de julho começa a nossa festa do Colônia Motorista, com muitas atividades. Vou salientar só no próximo sábado e vou salientando nas próximas sessões. Então, no próximo sábado terá o show de calouros com 15 duplas. Será um belo evento que gostaria que todos que pudessem venham nos ajudar a prestigiar este belo evento que é o show de calouros. E também sobre a Semana da Colônia Motorista, quero salientar que no dia 16 de julho vai ter a trilha Indomáveis Off-Road. Tem ainda algumas vagas, tem ainda aproximadamente 15. Alguém que gosta, que está ainda pensando, acredito que nessa semana sincera, depois vai para a lista de espera. Então, se alguém se interessar, falar com Samuel Smiderle no número 99925-9279. E também quero salientar as bochas, que estamos chegando quase na final. Estamos no jogo de volta da semifinal, que será no Acioli e Cerro Largo, e Paredes e Bonito. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Quero comentar um pouquinho. Estivemos participando na última quarta-feira, dia 22, do lançamento do perfil socioeconômico de Nova Pádua deste ano. O que tem neste perfil socioeconômico? É um estudo dos dados, dos números que a gente tem, os percentuais de população no interior, de renda. É um estudo econômico e social do nosso município. Esse perfil socioeconômico é feito pelo jornal O Florense e editora Novo Ciclo. E quero citar alguns números que eu sei que todo mundo, só de olhar para a população, a gente sabe, a gente tem essa noção, mas que aqui a gente tem os números bem especificados. Então, por exemplo, todos nós percebemos que o nosso município tem uma população que está envelhecendo. Nós temos mais idosos do que jovens. E vejam só, nós temos o dobro de pessoas acima de 60 anos do que jovens e crianças abaixo de 14. Isso revela, sim, um envelhecimento da população, isto é, temos mais idosos do que jovens, o dobro. Ao todo, nós temos quase 29% de pessoas idosas em nosso município. Então, com o avanço dos anos, tende a ficar maior ainda. Então, por que a gente não percebe no dia a dia que falta mão de obra? Porque realmente, aos poucos, as pessoas vão ficando idosas e vai ficando sempre menos gente na idade de trabalho, que é a chamada população economicamente ativa. Que nós temos em idade de trabalho 54% da população, mas avançando 10 anos, essas pessoas, um grande percentual destes estará acima dos 60 e já é considerado aposentado, já é considerado idoso, né? 90% dos falecimentos têm mais de 60 anos de idade, isso é bom, isso mostra que nossa população vive bem e vive bastante. Desde 2016, nenhum divórcio. E as mulheres, a maioria das mulheres tem filho entre 25 e 29 anos, o que reflete a realidade. Em geral, as meninas, as moças, optam por terminar os estudos e mais ou menos a idade de casamento, dos 25 aos 29 anos, é a idade que elas têm filhos. População urbana, basicamente 30%, 29,5%.
População rural, 70%. Então, quando a gente fala que o nosso município é agrícola, é a mais pura verdade. Casas no meio urbano, 36%, no meio rural, 63%. Por que um pouquinho menos? Porque, claro, a gente sabe, tem gente que trabalha no interior, mas tem a casa aqui e vem aqui de noite. Né? Isso são alguns dados da parte social. Da parte econômica, então, a agricultura representa mais de 70% da arrecadação e o turismo desponta como uma nova possibilidade. Somos, em média, 2.600 habitantes, 480 propriedades rurais, que mantêm, em média, 2.000 pessoas ligadas à agricultura. O valor adicionado, que é o valor adicionado é o que vem em retorno ao município, 113,2 milhões vem do setor primário, ou seja, 74%. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas, 71 milhões é o PIB total e 19 milhões vem da agricultura. Tá, mas e de onde vêm os restantes? Lembrem que temos bastante vinícolas já, temos bastante indústrias e elas também contribuem, acabam agregando mais valor. Das empresas, ao total são 272 e a maior parte delas são vinícolas. Dados depois, ao longo das sessões, nós vamos comentando um pouquinho sobre todos esses dados, tem muita informação bacana nesse perfil, mas só um destaque que quero deixar a todos para encerrar minha fala. A gente vem apresentando um aumento, tanto no valor adicionado, quanto no Produto Interno Bruto. Um aumento gradual a cada ano. Pode ser que algum ano dê algum imprevisto agrícola e esse percentual caia, por exemplo, uma estiagem, um granizo, algo assim. Mas, em números gerais, tanto o Produto Interno Bruto, que são as somas das riquezas, eles vêm apresentando, sim, um aumento gradual a cada ano, um aumento no número de indústrias, um aumento no número do comércio. Enfim, o nosso município vai progredindo. Era isso. Deixo meu boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos, senhor presidente, demais companheiros vereadores, pessoal aqui da casa e a todos que nos assistem via Facebook. Bom, primeiro eu gostaria de tratar assuntos relevantes ao nosso município. Obras. O pessoal está nos cobrando, por exemplo, o que está acontecendo aqui no centro de Nova Pádua? Bom, semana passada houve uma interdição, óbvio, né? Devido ao tempo, não se pode fazer nada, enfim, por questões de obras. Mas essa semana se começou a fazer e se deve ser restrito e obrigatoriedade de deixar pronto para a nossa FEPROCOL. No centro de Nova Pádua está sendo feito uma reforma, como já haviam falado aqui, tá? Foi uma emenda que nos chegou devido a projetos enviados, que seria feito a reforma, e está sendo feito. Infelizmente, não se pôde fazer nada a semana passada devido ao tempo, mas está sendo feito. Então, só para deixar bem claro a vocês que pretendemos deixar pronto para o dia, para a nossa FEPROCOL. Bom, depois, segundamente, o nosso vereador Tonico, que comentou semana passada, e quero relevar e agradecer pelo que o senhor comentou, sobre as pessoas que se dedicam. Eu vejo o Lino, que sempre fala das pessoas, você precisa ficar mais tempo depois do horário, nós ficamos. Mas existem pessoas que não fazem isso. Mas existem pessoas que fazem. E como disse o vereador Tonico, tem pessoas que estão ali, que estão organizando, que estão limpando nossos carros, que estão cuidando dos carros, que são propriedade pública, e que também
ajudam em todos os setores da unidade sanitária básica de saúde, o nosso posto de saúde. Então, eu deixo aqui bem claro que eu agradeço a todas as pessoas que estão fazendo isso. Inclusive, eu vou falar um nome que me surpreendeu e está sendo super elogiado, que é o Van Carlos Ouro. Parabéns por estar fazendo um trabalho que é teu, e além do que é o teu trabalho, tu estás ajudando a todos na unidade. Parabéns, não é para todos. E também quero dizer às pessoas que não fazem isso, eu sinto muito. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Parabéns, ótimo. Mas podiam estar fazendo mais e estar sendo valorizados. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Rode. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e pessoas que nos assistem via Facebook. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui os meus pêsames à família do nosso querido Albano, né, que partiu a semana passada, né, e comentar um pouquinho também, né, sobre umas coisas que aconteceram ali com a família durante, né, a procura do cemitério, da igreja. Foi bem complicado, tá? Fiquei triste, a comunidade ficou triste. Um camarada que trabalhou a vida inteira aqui em Nova Pádua, né, casado com a Edith, né, que é a nossa merendeira da escolinha lá. Uma pessoa assim, de um coração enorme. E eu não concordo com muitas das críticas que faz o ex-candidato Adelares Tuani, mas concordei com o que ele postou no Face lá, concordei sim. Eu acho que ele falou algumas verdades ali, que eu acho que a gente aqui na administração deveria se precaver para esse tipo de acontecimento, porque como a colega Gisele falou, o nosso município quase 70% é agricultura, né? E a agricultura gira em torno do quê? De mão de obra. Mão de obra aqui, pouca. A maioria de pessoas que vêm de fora. Bastante gente está se instalando aqui. Muitos não têm condições, né, de se associar no cemitério lá, porque tu tem que pagar desde o dia que nasceu. Caso do seu Albano ali, né? E, infelizmente, contra o cemitério é uma associação. Não temos nada contra. Porque eles têm uma lei e eles seguem aquela lei ali. Mas fica aqui, eu acho que para nós pensarmos, né, o prefeito pensar em ter, né, algumas gavetas ali para casos como esses, né, que nem agora me parece que a associação vai comprar um pedaço de terra ali para aumentar o cemitério. Quem sabe a gente teria ali um cantinho, né, a prefeitura tivesse umas né, algumas gavetas ali para casos assim excepcionais, porque o Albano, para nós na comunidade, era uma pessoa excepcional. Mas falei com a Edith hoje de tarde também, ela disse: Tunico, nem comenta. Disse: não, vou comentar porque pode haver outros casos, né, e não só porque o Albano era lá da comunidade, mas qualquer pessoa que eu acho que o Anderson, né, o guri não deveria ter passado por aquilo. Eu fui no velório, fiquei muito triste lá com o que ele me passou, né, da maneira que ele foi, que foi colocado para ele.
mas infelizmente é assim, né? Às vezes a gente tem que usar o bom senso, né? E é um momento de solidariedade. Eu acho então que ficou feio para nós, para a comunidade ali. A maioria, todo mundo sentido, né? Pela perca e pelo que aconteceu. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Finalizada as explicações pessoais, fazendo meus comentários finais referente à sessão de hoje, a semana que se passou, as próximas semanas, mas, Tonico, ouvindo o teu relato, eu particularmente não estou sabendo por o que tu tá falando de agora, mas de fato vemos bastante problemas no nosso município, alguns um pouco mais complicados para serem resolvidos. Não cito especificamente nesse caso de cemitério, mas de fato, quando que a gente para olhar Nova Pádua como um todo, não somente para a agricultura, não somente para o turismo, não somente para a educação, a gente pensa num todo, a gente começa a perceber que há ainda coisas que temos que melhorar. Muito se dizia, a prefeitura não tem um prédio que é dela, né? Isso todos nós já estamos cansados de, digamos, um prédio comunitário, digamos assim, né? Tem a prefeitura e os membros e as construções públicas, mas de propriedade e uso da própria prefeitura, né? Agora, com o centro cultural, você vai caminhar com isso. Tem a questão de um cemitério público, tem uma questão da água, tem questão do esporte. Então, ainda há vários problemas. Eu não vou falar em problemas, mas eu vou falar de questões que a gente, como sociedade, ao longo dos anos, vai ter que evoluir, né? De dar uma atenção de um crescimento como cidade, não somente em uma área ou outra. Questão de saúde, estamos muito bem, né? Comentávamos semana passada, né, da dificuldade que é, enquanto o posto está fechado, se deslocar a Flores da Cunha, e muitas vezes o atendimento de um hospital não é tão bom quanto do posto de saúde de Nova Pádua, para questões mais simples, podemos dizer. Isso é reflexo de quanto estamos bem e de quanto temos que valorizar as coisas que estão funcionando. Mas, claro, na minha opinião, talvez o maior problema de Nova Pádua hoje seja a saúde, na minha opinião, mas também ao longo das sessões eu vou estar expondo essas opiniões, principalmente quando terminar meu mandato como presidente, porque eu imagino que sejam coisas bem diferentes. A gente está fazendo opiniões sobre o nosso município sendo presidente e sendo vereador, né? Então, a nossa opinião como presidente muitas vezes é levada pela opinião de todos os vereadores fora do município de Nova Pádua. Então, eu tenho esse cuidado de muitas vezes não estar falando a mais. Mas, Tonico, bem importante a tua colocação, e como os vereadores colocaram na semana passada e hoje tu coloca, vamos procurar soluções, vamos tentar pensar em algo para melhorar. Eu acho que é dessa forma, não é uma crítica, são questões que vêm da comunidade, e nós, como representantes do povo, temos que sim ouvir e não só pensar nisso ou só pensar naquilo. Mas vamos lá. Semana passada tivemos então a entrega do perfil socioeconômico do município de Nova Pádua. Me surpreendeu alguns números. Gisele já deu um bom resumo, a vereadora Gisele já deu um bom resumo dos números, né? A notícia boa é que o nosso PIB cresce, então significa que a população está enriquecendo. Então, em linhas gerais, a gente começa por isso. Como é que está a renda aí de Nova Pádua, do povo de Nova Pádua? Está crescendo. Então, é isso que é um dos primeiros pontos. A Câmara de Vereadoras foi parceira na construção desse perfil socioeconômico. Não é um documento que vai para todas as casas conforme um relatório, não vai para todas as comunidades conforme o relatório
das atividades do Poder Executivo, mas é um relatório que fica à disposição aqui na Prefeitura, tem diversas unidades, então quem tem de fato interesse pode vir até a Prefeitura, e tem alguns estabelecimentos que têm esse perfil socioeconômico. É bem interessante, tanto no âmbito social, tanto quanto no âmbito político e também no âmbito empresarial. Por este documento pode-se ter uma boa noção, uma boa base do que esperar para os próximos anos de Nova Pado. Então, se alguém quer investir, aqui tem boas informações também, que vão ser as diretrizes tanto para o poder público quanto para a própria comunidade como um todo. Então, acho que fica para todos os vereadores também avaliar esse perfil socioeconômico e o que acharem interessante estar trazendo para a comunidade, com certeza o façam. Tem muitas informações aqui que são pertinentes e que a nossa comunidade tem que ficar sabendo, sim. Tivemos também, na tarde de hoje, a reunião com o Rafael Dalabrida, que é responsável técnico entre Poder Público e RGE, então aqui da nossa serra, e estivemos então convidando as comunidades do Travessão Barra e Travessão Mitzel para essa, não vamos falar audiência porque era mais direcionado a essas duas comunidades, mas para essa reunião, para o Rafael Dalabrida estar explicando todo o trabalho que vai ser realizado no município de Nova Pádua dentro do mês de julho. Para quem talvez não saiba, mês de julho acontecerá a troca de mais de 200 postes de madeira para postes de concreto, principalmente na comunidade do Travessão Barra e Travessão Mitzel. Isso são determinações da empresa, da RGE, não é o município que chega e diz é isso, é aquilo. Não, eles têm um cronograma de atividades e para esse ano eles avaliaram que essas são as duas localidades que eles vão estar fazendo essa troca de postes. Então aproveitamos a oportunidade que ele veio até Nova Pádua para também ter esse contato com essas duas comunidades, explicar o que vai acontecer. Então já temos 2 desligamentos de energia já estabelecidos, um no dia 12 de julho e o outro no dia 14 de julho, das 8h30 da manhã até as 2h da tarde. Esses são os 2 desligamentos já projetados. A gente até tem por cima os locais que vão ser desligados. Acontece que o mapa da RGE, quem mora nessas localidades sabe, está com nomes, os transformadores, a conta vem com endereços que a gente não reconhece. Por exemplo, lá naquela linha do Belvedere Sonda, muitas contas de energia estão como Travessão Curuçu, então a gente não tem como passar nesse momento mais precisamente quais serão as áreas específicas que a RGE vai estar fazendo esse desligamento de energia. Então a gente durante essa semana vai tentar descobrir pelo menos um pouco de onde são essas áreas dos dias específicos, para na próxima segunda-feira estar avisando, estar postando nas redes sociais com mais precisão, para as pessoas se programarem, quem tem trabalhos a fazer, pessoal de câmeras frias, aviários, enfim, que demandam da energia elétrica, para que eles estejam bem organizados e não sejam prejudicados com esse desligamento da rede. Também conversamos referente à atualização da energia, que é um dos grandes problemas das quedas que tivemos no ano passado e no início desse ano. A gente adquire novos equipamentos, requer mais uso de rede de energia elétrica, porém, como é que a RGE vai saber? Então, a gente sempre que esporadicamente que faz a aquisição de novos equipamentos, deveria se mandar um ofício para a atualização da carga que eu preciso para minha residência. Isso basicamente é novidade para todo mundo. Eu acredito que os que mais saibam disso saibam há um ano por aí. Eu falo nós, até ente público, eu particularmente não sabia. Então,
tratamos disso também justamente para que as propriedades façam essa atualização para que a RGE mande mais energia na rede e as propriedades não fiquem naquela oscilação de rede, visto que isso, para muitas pessoas, causa prejuízo financeiro, queimando motores, queimando equipamentos. Então é importantíssimo isso para toda a comunidade paduense. Adquirir um secador, uma televisão, bom, tudo bem. Agora, vamos lá, um motor de irrigação, é uma câmera fria, é um ar-condicionado, equipamentos que requerem mais energia, tem que ser feita uma atualização. Então, até 50 mil quilowatts não tem custo, né? Também na troca de monofásica para trifásica, até 50 mil quilowatts. Se tu já tem um equipamento, vai instalar um equipamento trifásico, não tem custo. Então, vamos lá, vocês podem se informar aqui com o pessoal da casa, da Câmara de Vereadores, dos vereadores também. Muita coisa é novidade para nós também, mas estaremos em ativo contato com os responsáveis para sanar todas as dúvidas. Pessoal do Barra, do Mitzel, estaremos criando 2 e talvez até 3 grupos de WhatsApp para ir adicionando essas pessoas que têm interesse, que têm a vontade de estar atualizando a carga, vamos dividir os facões para que caso caiu uma árvore ali na capela do Mitzel, mas a última comunidade lá do Barra, porque não tem nenhuma divisória, fica sem luz. Então, para a gente estar avaliando com a RGE o que pode ser feito também. Seguindo, claro, na próxima semana estaremos com mais informações para estar ajudando principalmente essas 2 comunidades nesse momento a estar seguindo com os seus protocolos e tudo mais. Temos agora, no mês de julho, está aqui, mês do colono e motorista, já foi citado das diversas atividades, como sempre, um mês muito proveitoso, desde a área esportiva, então, as finais do futsal de juniores, campeonato de bochas, a trilha Indomáveis off-road, Giro de Pádua com o pedal solidário. Então, importantíssimo também essa diversificação de atividades, porque é um mês de valorizar a nossa população, que, como já foi dito, mais de 70% agricultora. Então é também um momento de estar fazendo essa integração com as atividades esportivas. Agradecer também aos parceiros, principalmente dos Indomáveis, né, que estarão realizando o seu evento. Os demais também com participação do poder público. Show de calouros já neste próximo sábado. Cadê meu calendário ali? Dia 2 de julho. Então, quem puder se faça presente para prestigiar, teremos artistas de Nova Pádua. Então, quem puder se fazer presentes, venham. A escolha da Mamma Mia, que por sinal, os ingressos, pelo que me foi passado previamente, estariam esgotados. Então, só tem que confirmar alguns ingressos que foram distribuídos para outras pessoas, mas felizmente, infelizmente, ingressos esgotados, e a gente apenas vai confirmar isso, mas já de antemão a procura é gigantesca e a gente fica muito feliz. Mais de 200 pessoas lá no Parque dos Peixes já adquiriram os ingressos para estar participando da escolha das nossas Mamma Mias, junto com a programação da 15ª FEPROCOL. Mas quero chamar a atenção principalmente para o Fórum Municipal da Agricultura, experiências inovadoras no agro. Estava conversando com o prefeito Darley, que a gente precisa de um fórum participativo, então, que a comunidade paduense, os nossos jovens, os nossos agricultores, sem esquecer ninguém, nossas agricultoras, participem. É um momento de aproximação do poder público com a comunidade. Mas a gente vai lá, a gente falou isso, aquilo, e fizeram pouca coisa. De fato, muito não se dá para fazer. Mas, por estes fóruns, a gente consegue saber o que
a nossa comunidade agrícola pensa e a partir dali definir políticas para estar subsidiando. Me recordo que no último fórum aconteceu de ter bastante jovens. O que aconteceu? Muitas vezes a ideia do Maico é diferente da do Odir. Então surgiram várias demandas lá que eu acredito que para o nosso público referência ainda, que são os agricultores mais velhos, eu acredito que se fosse seguir à risca o que foi proposto lá, não seria tão proveitoso. Então, por isso que a gente pede a participação de todos, se a família é o pai e o filho, se puderem, venham o pai e o filho, para a gente fazer essa equalização dos desejos ali da comunidade paduense para estar buscando a melhor fórmula possível. Eu conversei com o prefeito avaliando palestras sobre sucessão familiar também, que no meu ponto de vista é uma das coisas mais importantes que tem que ser trabalhada aqui na comunidade paduense. Às vezes, há exemplos, sim, eu posso falar por amigos meus que saíram de casa porque às vezes o pai não deixa, o pai não quer plantar só isso e não quer plantar aquilo. Então, às vezes, acaba que dentro da própria família há diversas divergências, como é normal, né? Mas, então, que pais e filhos venham, esposas, filhas, sem esquecer ninguém, venham, participem, que será muito proveitoso. Também, vamos ver das anotações. Referente ao que o Lino falou, apenas fazer um comentário. Vereador Lino, concordo. Temos que prezar, sim, pelo nosso meio ambiente, muito parte da educação de casa. Acho que todo mundo lembra de ser jovem e ter uma casca de um salgadinho, de alguma coisa, e jogar no chão. Hoje é motivo de vergonha eu lembrar que eu, na minha infância, em algumas vezes fiz, mas é de uma criação, de uma cultura que a gente vai aprendendo com o passar do tempo por pessoas que fazem questão de ensinar isso. E, pessoal, isso é ter uma cidade organizada, é o reflexo do que Nova Pádua é. Então, que a gente estimule cada vez mais as famílias, os professores, nós, que somos, de certa forma, referência para muita gente, que a gente estimule. Que tenho certeza que não é uma prática comum, mas ainda acontece. Mas o meu comentário principal, vereador Lino, é da herança que recebemos, principalmente dos governos petistas, referente a meio ambiente e legislações de meio ambiente. Vocês podem ver que o agro, no nosso país, ele é quase no sentido já pejorativo, né? Que é o agro que destrói, é o agro que polui, é o agro que mata. E porque aí, das heranças dos governos PT, eu acho que essa é uma das piores, na minha opinião. Tu vai lá pegar a nossa região, Nova Pádua, no encosto das serras, dos vales, bota lá que tu tenha 10 hectares de propriedade. Desses 10 hectares, metade é paredão, né? Metade é pedra, é lajeado, tu não faz nada. 30% tem que ser área de preservação permanente. Se tiver um rio perto, pelo amor de Deus, né? Não vai mexer perto do rio, que se tem um chiqueiro, é 30 metros. Se tem um galinheiro, é distância. Se tem uma nascente, não vai mexer perto da nascente, que tu tá lascado. Fora as diversas outras proibições aí na produção mesmo. Então, de fato, os governos petistas, na questão ambiental, prejudicou muito, principalmente os pequenos produtores. Hoje nós temos áreas que poderiam muito bem serem produtivas. Claro, sempre houve excessos, e com algumas dessas legislações se diminuiu, e aí a gente tem que concordar. Agora, grande
grande parte disso, 30% da área de preservação ambiental permanente, as distâncias que são exigidas, tu vai pegar 10 hectares hoje, você 20? Me confundi então. Então 20% da área de preservação permanente. Então se tu tiver 10 hectares hoje, tem que torcer para ser bem plano e não ter água, senão tu não consegue ocupar mais do que 30%. Açude, bom, não vamos nem entrar nos detalhes, né? Mas açude tu não pode nem fazer onde tem perto uma nascente. A gente vai encher como? A gente sabe das dificuldades que é. Como é que vai encher? É complicado. Vamos lá, insumos agrícolas. Por que eu posso passar estou lá na Argentina, eu posso passar antibrotante para cebola. E aqui no Brasil não pode, mas daí a cebola vem da Argentina para o Brasil para vender aqui, a nossa concorrente. Aí pode. E mais barata. Acordos de Mercosul que prejudicaram tanto no leite quanto no vinho, de tributação, de trocas que foram feitas. Quer cortar uma árvore, se tem mais que 11 centímetros de diâmetro, isso não corta. Então, de fato, a herança, questões ambientais do governo. Claro que tem outros escândalos que foram comprovados ali de petróleo e essas coisas aí que nem vale nem a pena entrar no mérito, desvios de dinheiro público, enfim. Mas agora, para nós diretamente, eu acho que nada prejudica tanto quanto essas legislações de meio ambiente. E esperamos que ao longo dos anos, vou até fazer o último comentário, que essa para mim foi a gota d'água, quando o ministro do Turismo veio para Nova Pádua e conversando com ele, eu não me recordo qual que era a cidade, mas eles estavam com problemas, eles faziam divisa com o rio Uruguai, e olha só que absurdo, né? Dentro da pesca, não me recordo o termo que ele usou, mas dessas pescas para venda, no rio Uruguai, do lado do Brasil, não podia pescar, e do lado da Argentina podia. O mesmo rio, o mesmo peixe, questões de legislação que foram impostas aí. Então, de fato, a gente tem que respeitar o que está ali imposto, não podemos se sobrepor a essas legislações, porque a gente vai ter que pagar. Mas não que a gente tenha que concordar com tudo, né? E para essas próximas eleições, que a gente também estude bem nossos candidatos, para a gente estar elegendo pessoas que defendem os nossos pensamentos, defendem as nossas regiões. Então, acredito que seja isso por hoje. Agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 27 de junho de 2022. Uma boa noite a todos e tenhamos todos uma ótima semana.